Câmeras de segurança registraram um assalto a um supermercado de Caratinga, no leste do estado. As câmeras de segurança não impediram a ação do bandido. Perceba que a balconista atendia um cliente quando o homem, usando uma touca ninja, chega e anuncia o assalto. Simulando estar com uma arma na cintura, ele exige que a funcionária coloque todo o dinheiro dentro de uma sacola. Por essa câmera, veja que o ladrão sai tranquilamente do comércio. Nem os funcionários e nem o comerciante quiseram gravar entrevista. O proprietário disse à nossa equipe de reportagem que possui outro supermercado e que nos 2 estabelecimentos já foram mais de 10 assaltos. De acordo com a polícia, o criminoso já foi identificado e está foragido. Está preso o criminoso que estava foragido há mais de 5 anos. Júlio César Lopes dos Santos participou do sequestro dos filhos de um prefeito em Uberaba há 11 anos. Em 2004, de um assalto a banco em Belo Horizonte, que teve 30 pessoas reféns. Já em 2013, Júlio era suspeito de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Ele ainda é investigado por homicídio. A sede do Atlético no bairro de Lourdes amanheceu pichada. Horas depois, chegou ao fim a era Autuori. O torcedor do Atlético perdeu a paciência. Os muros da sede do clube foram pichados. Recado para os jogadores, ultimato para o técnico Paulo Autuori e Ronaldinho Gaúcho. A torcida pediu, a diretoria atendeu. Paulo Autuori não é mais o treinador do Atlético, foi demitido lá na Colômbia. O anúncio foi feito ao treinador e à imprensa pelo diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf. A gota d'água foi a derrota para o Nacional de Medellín na Colômbia por 1-0. Jogo de ida pelas oitavas da Libertadores. Atuação apática e que só fez aumentar a pressão sobre Autuori. Ele era um cara meio retranqueiro, igual no jogo de ontem. O Galo jogando mal, sem nada, e deixou para fazer a substituição aos 40 do segundo tempo. Isso não tá certo. O cara não puxa a torcida pro lado dele. Eu acho que é um treinador que, pro Atlético, ele não serviria como treinador. Ele não serve como treinador. O problema ali era a escalação do time, a organização do pessoal em campo. Eu acho que agora vai melhorar. Paulo Autuori ficou menos de 4 meses à frente do Atlético. Comandou o time em 23 jogos, com 11 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Foi vice-campeão mineiro. Classificou o time para as oitavas de final da Libertadores. Mas as atuações não convenceram a torcida. O treinador parecia não se importar com a pressão. O tempo que eu tenho, a idade que eu tenho e o tempo que eu tenho de futebol são situações que eu não tenho que responder com palavras, mas com atos, com ações. Né? Isso aí nós estamos começando e vamos na continuidade. Em nenhum momento são situações que no futebol ocorrem. O mais lindo do mundo é o direito das pessoas de expressarem aquilo que pensam. Mas depois da derrota do jogo horrível de ontem, era inevitável, né, Everton Guimarães? Boa noite. Boa noite, Monique. Oh, meu Deus, benzição. Até que enfim, né, Calil? Tava passando da hora, poxa. Porque é o seguinte, nenhum alto executivo de empresa nenhuma no mundo é mantido não oferecendo resultado. Ou dando um resultado negativo. Se a conta não fechar e não for positivo, o cara é demitido. Mas foram só 3 meses, não? Monique, o treinador de futebol, ele chegou em janeiro. Então ele teve todo o mês de janeiro, fevereiro, março e esse mês de abril para trabalhar. Ele conseguiu fazer com que o time piorasse. Né? E ele sempre foi visto com desconfiança desde a chegada. Desde a né? chegada. A diretoria se equivocou? Mas demais, mas no dia que confirmaram o Paulo Autuori, nós falamos aqui nos Donos da Bola, eu falei com você aqui no jornal, não é um bom nome. Ele se junta a Vanderlei Luxemburgo, a Emerson Leão, a Geninho e tantos outros que pararam no tempo. Pararam no tempo. Né? Agora estamos vivendo uma nova era, uma renovação entre os treinadores e a confirmação ainda não partiu da diretoria, mas o nome é de fato Levir Coupe, hein? Isso é bom? Olha, não. Também não gosto. O Levir Coupe tem meio que uma história com o Atlético, né? Ganhou a Série B e tal, mas eu não vejo como um treinador de ponta para assumir um time espetacular. O time é bom demais. Cruzeiro tem um timaço, Atlético tem um timaço, tem que ter treinadores de ponta e não tem. O Levir Coupe está voltando, ele vai, é como se fosse um recomeço no futebol brasileiro. Mas vamos esperar, ele é melhor que o Autuori, vai. No Cruzeiro o problema é o Elber, né? É grave a situação dele? Não, Monique. Uma boa notícia agora há pouco. O médico Sérgio Freire Júnior confirmou que todos os exames foram feitos e que o problema não é tão grave quanto parecia. Ele sai do hospital amanhã
enfim, uma boa notícia. Que bom. E o Cruzeiro joga com que time no domingo contra o São Paulo? Vai com time titular. O São Paulo com time titular, Cruzeiro com time titular, jogo em Uberlândia. Então, aliás, acredito que seja o principal jogo da rodada, né? Até porque Cruzeiro venceu fora, São Paulo venceu bem dentro de casa, o encontro dos líderes. Promete. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. A paralisação dos garis afeta a coleta de lixo aqui em Belo Horizonte. Fabiano Frade revela agora pra gente como está a situação na capital. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Monique. Cerca de 34 bairros da região Centro-Sul estão sem coleta domiciliar desde a noite de ontem. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, os servidores noturnos podem entrar em greve. Está acontecendo, inclusive, neste momento, Monique, uma assembleia, ela começou agora há pouco, às 19 horas, irá decidir a solicitação dos funcionários. Estes funcionários, só para explicar para o telespectador da Band, estes funcionários que são terceirizados e tem outros, estão reivindicando reajuste salarial e outras questões também. E a gente torce, claro, para esta coleta domiciliar voltar logo, logo na capital mineira, principalmente na região Centro-Sul, a região mais afetada. É com você, Monique. Obrigada, Fabiano. Novos profissionais do programa do governo federal irão atuar no sul de Minas. Os 10 médicos cubanos contratados pelo programa Mais Médicos chegaram a Poços de Caldas. O fato curioso na cidade é que 5 casais foram designados para trabalhar juntos. Os médicos foram designados para trabalhar nas unidades de saúde do município. Novos na cidade, os profissionais já possuem experiência na área atuando em seu país de origem. Todos temos mais de 15 anos de graduado. O grupo tem contrato de permanência por 3 anos, que pode ser renovado por mais 3. Cada profissional vai receber pouco mais de R$ 10.400 mensais. Em contrapartida, o município investirá R$ 1.500 em forma de auxílio alimentação, moradia e transporte. Com a chegada desses profissionais, já são 28 médicos contratados pelo programa Mais Médicos para atuarem no sul de Minas em 7 cidades diferentes. Os médicos devem começar a atuação no dia 15 de maio e até lá passam por um período de adaptação. 87% dos casos graves de dengue estão concentrados no Sudeste, segundo o Ministério da Saúde. Minas Gerais está entre os 3 estados onde a doença mais acontece, acompanhada de São Paulo e Goiás. Apesar do número de mortes ter caído quase 90% nos 3 primeiros meses deste ano, quase 50 pessoas já morreram vítimas da doença em 2014 no país. A Justiça Mineira negou nesta quinta-feira o recurso da Prefeitura de Belo Horizonte que pedia a manutenção do aumento das tarifas de ônibus da capital. A decisão foi da 3ª Câmara Civil. Portanto, fica mantida a decisão da 4ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal, que suspende os aumentos da passagem até que o Ministério Público Mineiro conclua os estudos do relatório divulgado pela BH Trans. O Jornal Band Minas termina agora. Na sequência, o Jornal da Band. Uma excelente noite para você e até amanhã, às 6h50 da noite. Até lá.